Muito boa tarde aos três. Cristina, vou começar por si. Todos sabemos que a AIMA tem muitos problemas de funcionamento, mas que confiança é que nos pode merecer um organismo que dá ordem de expulsão a uma criança? Bom, acho que isto só deixa evidente que realmente a AIMA foi um erro. E nós tínhamos uma polícia que tinha uma componente policial e administrativa, que era o CEF, que funcionava bem dentro das suas limitações. Houve aqui uma embirração que quiseram a todo custo extinguir o CEF e não só deixaram essa própria instituição ali no limbo durante algum tempo, que ajudou a acumular processos. Depois, sem a devida transição para a AIMA, passam-se todos os processos e agora temos uma situação que é caótica. Esta de hoje só vem demonstrar realmente aquilo que se passa na AIMA. Agora, quando nós perdemos todo o know-how que havia no CEF, quando fomos, ao longo dos anos, descapitalizando o CEF. Agora a AIMA continua com enormes desafios, é a situação que nós temos. E depois temos situações de processos e processos que demoram imenso tempo, pessoas que não conseguem fazer as suas marcações na AIMA. Há ainda o ridículo de a AIMA ter feito aquela espécie de... fez um protocolo com a Ordem dos Advogados para que um conjunto de advogados e solicitadores fossem ajudar a despachar processos e desde dezembro que estas pessoas não são pagas, mas continuam a receber processos. E, portanto, no fundo aquilo que sobra é que realmente a AIMA foi um erro, a criação da AIMA foi um erro, a extinção do CEF, e depois temos situações como estas que são, acho que para qualquer pessoa são inaceitáveis, não é? Não faz sentido nenhum os pais terem autorização para ficar e uma menor de 9 anos receber uma notificação para abandonar o país, não é? Acho que quando a AIMA faz isto, está a fazer, obviamente, um mau serviço ao país e também um mau serviço a estes cidadãos, que ainda por cima são pessoas aparentemente cumpridoras e que estão cá absolutamente legais. Carlos, na reportagem, ainda antes do erro ser corrigido, ouvíamos a mãe desta criança dizer que vivia aterrorizada, naturalmente, com a possibilidade da criança ser detida e obrigada a abandonar o país. A minha pergunta é, isto é admissível num Estado de Direito? Como é que chegámos aqui? Obviamente foi um erro, mas foi um erro que durou 9 dias. Esta família viveu um pesadelo durante 9 dias e não sabemos o que é que teria acontecido se o caso não tivesse sido tornado público. Acho um caso horrível. Eu coloco-me na pele daqueles pais e imaginar só a possibilidade de ver afastada da minha filha. Acho que é inadmissível, é um erro grave, mas é um erro administrativo. Portanto, é bom que isso fique muito claro. Não resulta de todo da lei que foi aprovada, não é um dos casos que está contemplado na lei de todo. Portanto, isto é a AIMA a cometer um erro contra a lei e um erro grave contra a família também. Seria muito grave se fosse concretizado. Ao que sabe, não vai ser concretizado e ainda bem. Só esperemos que estes casos não voltem a acontecer. Mas, mais uma vez, esta parte é muito importante, para que não se fale, isto não decorre da lei. Portanto, isto não tem nada a ver com a lei que foi aprovada, não decorre dessa lei, decorre da falta de meios que a AIMA tem e da falta de capacidade que hoje tem para processar todos aqueles casos. Aliás, foi exatamente isso que eles escreveram na nota que enviaram à imprensa, dizer que estão a lidar com muitos casos e que estes erros podem acontecer. Ora bem, erros deste tipo, com crianças, separar crianças de família, não podem acontecer. Miguel, a AIMA de facto é um problema sem solução, porque temos assistido a uma série de questões já desde o início da sua fundação e aparentemente nada melhorou nos últimos anos. Não, porque a avalanche administrativa foi colossal, mas também é preciso dizer que houve aqui um conjunto de forças que também sempre criaram obstáculos para a resolução de alguns problemas. Vou dar um exemplo. A propósito da lei dos estrangeiros, aquela que foi, não é da nacionalidade, dos estrangeiros, aquela que foi para o Tribunal Constitucional e veio de lá com umas impugnações por inconstitucionalidade. O Presidente da República, no pedido de fiscalização que fez, e depois os juízes do Tribunal Constitucional, consideraram inconstitucional uma norma dessa lei, feita na altura pela maioria no Parlamento, com o PSD e o Chega, e o Liberal depois também votou, já não lembro se votou logo da primeira vez, se votou na segunda, já não me recordo. Era uma norma que dizia respeito a quê? A limitar o acesso aos tribunais administrativos, que estavam também, como a AIMA, totalmente entupidos, ou melhor, despachavam tudo para entupir ainda mais a AIMA, de imigrantes que, aliciados por advogados, não conseguiam fazer as tais marcações porque a AIMA estava em colapso total operacional, e então recorriam aos tribunais administrativos para passar à frente da fila, digamos assim.
O que não resolvia nada, o caos era exatamente o mesmo. Quando há uma norma nessa lei que tenta racionalizar o acesso aos tribunais administrativos para garantir que aos tribunais administrativos chegam reclamações justificáveis e mais racionais, isso é considerado inconstitucional pelo Presidente da República e pelo Juiz do Tribunal Constitucional. Portanto, a malta também não andou aqui a ajudar. A Cristina Rodrigues já o disse, mas vale a pena repetir. Isto, o colapso administrativo da AIMA, a par do volume de imigração que tivemos, são exclusiva responsabilidade de António Costa e dos ministros da Administração Interna, que António Costa teve, que por acaso até incluiu o atual líder da oposição. Ou melhor, o co-líder da oposição, já que agora temos dois, não é? O José Luís Carneiro. O José Luís Carneiro tem que ter grandes pororias a falar nisto. Espero que fale com algum pudor. Porque a grande medida da responsabilidade é deles. Porquê? Primeiro porque foi a história do CEF, que teve que se desmantelar para salvar a reputação do ex-ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita. Uma coisa que sem nenhum escrúpulo que António Costa fez, não tem escrúpulo nenhum. Mas depois foi ao mesmo tempo a abertura das fronteiras a um volume de imigração para cuja regularização o Estado português não estava preparado. E, portanto, abusos de erros administrativos da AIMA ou de negligência administrativa da AIMA. Esta é particularmente grave, porque, como disse a Cristina e o Carlos Guimarães Pinto, quer dizer, separar uma criança que ainda por cima é toda ela portuguesa. Quer dizer, ela está aqui desde os meses, ela não conhece o país sequer. Mas separá-la dos pais é uma enormidade moral que ninguém pode pôr em causa. Mas houve muitos, centenas, milhares de erros e defeitos administrativos, digamos assim, que nunca foram falados. Mas, Miguel, a verdade é que deixa-me só fazer esta pergunta e depois tenho a certeza que vais voltar a esse ponto. Vou. Eu sei que sim. Vou. Mas não há nenhum tipo de culpa para os últimos 2 anos de governação de AD, que de facto ainda não conseguiram pôr a AIMA a funcionar de forma eficaz. Melhoraram determinados aspectos para despachar algum determinado tipo de processos, mas se ainda estamos expostos a esses erros, então há uma coisa ainda de muito grave se passa. Eu não digo que não, mas deixa-me chamar a atenção para outro ponto. Até porque está relacionado com, outra vez, as impugnações do Tribunal Constitucional da Lei dos Estrangeiros. Um dos pontos mais discutidos da lei que foi aprovada no Parlamento dos Estrangeiros dizia respeito ao período mínimo até se poder haver reagrupamento familiar dos imigrantes que estavam cá. Não é? Que grandes ataques à democracia, ao Estado de Direito, porque tinham que esperar 2 anos e não sei quê, e havia Estados europeus onde era menos. Mas houve uma coisa que nunca ninguém mencionou, por acaso eu mencionei várias vezes, mas ninguém ligou. É que quando houve o caos administrativo do final do CEF e da AIMA, onde pura e simplesmente não se despassavam os processos para sequer iniciar o pedido de autorização de residência, não havia reagrupamento familiar para ninguém. Não houve reagrupamento familiar para ninguém, porque o processo nem sequer tinha começado. Não avançava, claro. Então, nessa altura, tantos paladinos do Estado de Direito, nós tivemos aqui dezenas, centenas de milhares de imigrantes que nunca tiveram direito a reagrupamento familiar. Porquê? Porque não estava na lei. Estava na lei. Só que o colapso administrativo desta agência não o permitia. Pois. Portanto, não é tão escandaloso como isto. Porque a criança está com os pais e, quer dizer, ela é portuguesa, a criança, ela está ali com os pais. E tirar uma criança daquelas das mãos dos pais é uma coisa inconcebível. Mas, então e os outros todos que vieram para cá, estavam cá há não sei quanto tempo a trabalhar e queriam fazer o reagrupamento familiar, é que tinham direito segundo a lei. E não podiam, porque simplesmente o Estado português tinha que ir em colapso operacional. Por causa administrativa, exatamente. Quando António Costa sai do governo, ele deixa o Estado português em várias frentes, em várias dimensões, em colapso operacional. Como neste caso, e convém dizer isto, até para a esquerda que diz que está ao lado dos imigrantes contra os fascistas que querem fechar as fronteiras. Quando esse colapso operacional afetava só os imigrantes, sim, as centenas de milhares de imigrantes que nós cá tínhamos, ninguém estava preocupado, porque eram os imigrantes que eram afetados. A malta nem sequer sabia que eles passavam um inferno para começar o pedido de autorização de residência. Eram imigrantes, estavam-se nas tidas. Se fosse o SNS, estava tudo muito preocupado. Se fosse outra coisa qualquer que envolvesse português, estava tudo muito preocupado. Como eram os imigrantes a sofrer, ninguém queria saber. Só se lembraram que os imigrantes estavam a sofrer quando a lei para tentar regular isto tudo foi aprovada. Só mais uma nota e o calmo. Vamos avançar. Houve outra falha muito grave dos serviços administrativos no acolhimento dos imigrantes. E há ampla documentação sobre isso, que foi, de acordo com a lei, a verificação dos cadastros criminais que não foram feitos. Não foram feita essa verificação. Isso
Isto é um erro administrativo. Claro que não envolve uma tragédia familiar, com certeza que não. Mas é uma violação da lei. É uma violação da lei do Estado português. E foi violada aos milhares. E porquê? Porque as pessoas não estavam interessadas em cumprir a lei? Não. Porque o Estado tinha nesta frente do acolhimento dos imigrantes, da regularização dos imigrantes, da legalização dos imigrantes, tinha caído em colapso. E, pelos vistos, ainda não saímos dele. Posso só acrescentar uma coisa? Sim, Cristina. Por causa dessa questão que estava a perguntar ao Miguel sobre a responsabilidade deste governo. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, a maior responsabilidade é do Partido Socialista. Mas a verdade é que eu acho que também este governo não tem conseguido ter as soluções adequadas para o problema. E é verdade que era importante alterar a lei dos estrangeiros, era importante alterar a lei da nacionalidade, mas há um problema grande de falta de recursos e de organização. E, por exemplo, quando aconteceu aquela situação que foi muito falada, daqueles... agora não tenho a certeza se eles eram marroquinos, mas que entraram pelo Algarve de barco. Vieram de Marrocos. Exatamente. Depois, eles não eram requerentes de asilo, tornaram-se. A AIMA recusou o pedido e, portanto, a lei atual obriga a que fiquem 30 dias no centro de acolhimento temporário. Passados esses 30 dias, eles desapareceram, portanto, fugiram. O Governo, para resolver este problema, em vez de dar mais meios, lá está, à AIMA, aos tribunais, às polícias, aquilo que vem agora a apresentar é uma prorrogação do prazo, que em vez de ser 30 dias, se eu não estou em erro, passa para 9 meses. Ora, nós não vamos conseguir resolver a problemática a aumentar prazos, nestas circunstâncias em particular. Tem que haver meios. E sem meios nós não vamos sair deste lodo administrativo em que estamos. Carlos, para finalizarmos este tema, quer acrescentar alguma coisa em relação ao Eu quero dizer uma coisa só MEI? muito rápida, Rosa. Uma coisa a propósito Falar sobre a disto. Hungria. Eu trouxe, na segunda-feira aqui à noite, trouxe números sobre este problema que dizia respeito, números do Eurostat para 2024, portanto, números fechadinhos oficiais. Ao longo dos últimos 5 anos, o número de ordens de devolução dos imigrantes que não estavam em situação legal tinha que regressar aos seus países de origem e o número de processos que realmente tinham sido executados, de pessoas que tinham voltado. E, embora as ordens de devolução fossem mínimas nos anos anteriores, porque já sabemos que isto era uma rebaldaria, o número de devoluções estava mais ou menos a par e passo com o das ordens de devolução. Em 2024 é uma disparidade brutal. Quer dizer, há quase 24 mil ordens administrativas e judiciais de devolução daquelas pessoas ao país de origem e apenas 700 retornos, que é uma disparidade que nós nunca tivemos. Isto para dizer o quê? Que isto também, quer dizer, quando se diz é preciso reforçar com recursos, eu dá-me a ideia que o volume é de tal ordem que aumentar recursos pode ser como abstração, evidentemente, uma solução. Mas para os meios que nós temos... Os tribunais administrativos já são os mais morosos que nós temos. Pois são. Estes processos vão precisamente para os tribunais Por administrativos. isso é que eu não sei se o Governo tem muita Não tem alternativa a como aumentar isto- os prazos, porque realmente nós estamos perante uma avalanche administrativa que esmagou a organização do Estado. E que depois dão em casos completamente infelizes como Sim. este, mas Sem dúvida. Mas, pelo menos este. Rosa, pelo este menos terminou este bem. terminou, mas há muitos que nós não sabemos. Há muitos Exatamente, que não terminaram exatamente. bem, mas houve muitos que não terminaram bem. Precisamente, Esse é o ponto. Exatamente. precisamente. Vamos avançar para a Hungria. Cristina, o Chega viu com preocupação a derrota da direita populista de Viktor Orbán na Hungria? Não necessariamente, quer dizer, aliás, acho que até não deixa de ser agora um elenco curioso de partidos, porque são todos partidos de direita no Parlamento húngaro. E há lá um que é Direita, bem bem à direita. Claro. Todos. Apesar de haver Todos. essa... Todos bem à do direita. Chega ter uma ligação com o partido de Orbán, eu acho que não há razão nenhuma para não ter uma boa ligação, eventualmente, agora com quem ganhou as eleições. Portanto, acho que aqui o assinalável é que realmente temos um Parlamento composto exclusivamente por partidos de direita e a esquerda foi completamente afastada pelos eleitores húngaros. Acho que isso é de assinalar. Acho que também é de assinalar a circunstância de haver uma narrativa recorrente da questão de a Hungria não ser uma democracia. E depois, curiosamente, é precisamente num ato eleitoral que Orbán é afastado e que eu saiba, não há qualquer contestação dos resultados eleitorais, não suscitou qualquer questão de que as eleições não tivessem sido válidas, não avançou judicialmente e, portanto, aparentemente ele estará a aceitar os resultados eleitorais, como acho que qualquer democrata aceitaria. Mas agora eu sei que o Carlos quer muito falar Sim, o disto. Carlos vai contorcendo. Exato, eu sei. Vai falando. Quero muito falar sobre isso, sim. Apesar de tudo, foi um dia menos mau para a Europa, domingo. Isso ainda vamos ver. Nós acreditamos que sim. Agora, há aqui todo um contexto. Eu acho que uma das razões para Orbán ter aceitado tão facilmente esta derrota é, por um lado, porque vai continuar a mandar e, por outro, mesmo que ele não manda, a sua agenda ideológica continua tal e qual. Mas eu vou explicar, eu acho que vou aproveitar os minutos que não falei no primeiro tema para... Acho que é importante dar um bocadinho de contexto. Ganhou um partido nacionalista.
Aliás, na Hungria, quase todos os partidos, mesmo os de esquerda, seriam nacionalistas para os nossos padrões, e há um motivo para isso, porque há uma cultura na Hungria, todos os povos acham que são os povos especiais. A Hungria tem essa noção especial, porque tem uma língua que não tem nada a ver com as outras línguas europeias, são um povo que veio de outro local, ainda durante séculos foram uma espécie de tropa de choque da Europa cristã em relação ao Império Otomano, e tem vários heróis, e ainda hoje se vê ao lado dos sérvios como essa tropa de choque da Europa cristã. E depois desses séculos todos sofreram uma humilhação nacional há cerca de 100 anos, que ainda vive muito hoje. Isto tem importância para os dias de hoje, que eu já faço esta ponte, que foi o Tratado de Trianon. O Tratado de Trianon, depois da Primeira Guerra Mundial, fez com que a Hungria, que acabou por ser o principal derrotado da Primeira Guerra Mundial, perdesse 2/3 do seu território. E não estamos a falar de território colonizado, onde viviam minorias de outros países. Estamos a falar de territórios onde viviam húngaros que saíram da Hungria. Mais do que isso, territórios onde ainda hoje vivem húngaros, na Ucrânia, na Roménia, na Sérvia, na Croácia, na Eslováquia. E porquê é que isto é importante? Primeiro, porque é um orgulho ferido que dura há 100 anos. O mapa da Hungria que se vê ainda hoje, nos carros, nas casas, até nas escolas, não é um mapa atual. É o mapa de há 100 anos. O mapa da grande Hungria, onde ainda moram húngaros. E porquê é que isto é importante? Porque uma coisa que pouca gente tem referido, fala muito de Maior como uma espécie de representante que vai da esquerda até ao centro-direita, o nome do partido, o próprio nome do partido, que é Tisza, tem um significado nacionalista muito forte. Tisza é um dos maiores rios da Hungria, que outrora esteve completamente dentro do território da Hungria e hoje atravessa 5 países distintos. Portanto, a perspectiva de um dia voltarem àquele grande mapa da Hungria está muito centrada nesse rio, em tornar esse rio novamente apenas parte da Hungria. Portanto, o próprio nome, por isso falam muitas vezes se ele era de centro-direita, de centro-esquerda, o que é que seja. Isso é como se o Bruno Nunes fundasse um partido que chamasse 1143 e fosse contra o André Ventura. Portanto, não há ali uma grande diferença ideológica. Pode haver em relação à União Europeia, e isso pode vir a ser bastante importante. Mas há aqui, portanto, Peter Maior é um nacionalista fortemente severo na imigração, não podemos esquecer isso, e veremos se a sua ligação à União Europeia resiste a tudo isso. Porquê? Porque Orbán também deixou um campo completamente minado. Porquê é que Orbán pode continuar a mandar? Porque deixou um campo completamente minado. Só para saber, na Hungria existe uma coisa que é o Conselho Orçamental, que tem 3 pessoas que podem vetar o Orçamento de Estado. E vetar o Orçamento de Estado representaria que o Parlamento pode cair. Essas 3 pessoas foram nomeadas por quem? Por Orbán. O Tribunal Constitucional da Hungria... Mas dizer que esse Conselho Orçamental não tem poderes arbitrários, não pode ser vetado por aquela palha. Era suposto ser uma instituição de regulação... Era suposto, certo. Orçamental, Mas neste momento vamos ter Orbán a mandar indiretamente no Orçamento de Estado. Temos 15 juízes conselheiros no Tribunal Constitucional, 11 foram escolhidos por Orbán. Portanto, nós sabemos o que o Tribunal Constitucional faz aqui. Portanto, o Peter Maior hoje esteve com o presidente da Hungria e disse logo que ele deveria sair. Ele disse que ele deveria sair, que o presidente da Hungria devia sair. Não tem poderes para isso. Porquê? Porque há pouco tempo foi aprovada uma lei na Assembleia Nacional da Hungria que impede o presidente de ser deposto pelo Parlamento. Ou seja, o presidente da República da Hungria, a não ser que queira, vai continuar a ser um fantoche de Orbán. Portanto, Orbán pediu a admissão do Procurador-Geral e da televisão pública e por aí fora. Qual é o problema? Não tem nenhum poder para isso. Há aqui 2 coisas, e isto é 2 coisas que agora podem irritar os meus colegas. A lei eleitoral, eu ouvi aqui o Miguel a falar na lei eleitoral na segunda-feira, que é uma lei eleitoral que muitos querem para Portugal. A lei eleitoral da Hungria não tem nada a ver com aquela que defende a SES ou que defende a IEL, de termos círculos nominais com o Círculo Nacional de Representação. Aquilo que Orbán desenhou foi uma coisa completamente absurda,
em que as pessoas votam duas vezes, votam para o Círculo Nacional e para... O sistema alemão? Não é o sistema alemão, não tem nada a ver com o sistema alemão. Porquê? Porque Claro no que é. sistema É uma lista alemão, o nominativa, Círculo Nacional é usado para compensar os votos perdidos. para compensar a desproporcionalidade. Na Hungria é exatamente a mesma Na coisa. Hungria não. Porque mesmo os votos... Deixa-me acabar. Mas não funciona assim. Porque mesmo os votos que vão para o candidato principal, que sobram acima daquilo que é necessário, contam para o Círculo Então, Nacional. exatamente. Portanto, alguém que vote no principal partido... Na Alemanha, um partido que tenha 50% dos votos, em teoria, terá algo muito perto de 50% dos eleitores. No sistema húngaro, que foi desenhado pelo Fidesz para controlar, o que acontece é que alguém que tenha 50% dos votos ou ainda menos pode ter 80% ou 70% dos Não tem tanto, deputados. mas eu mostrei isso Não na segunda-feira, não é tanto assim, não mas tem está nada a bem. ver com o nosso Mas, enfim, não estás a sistema. contradizer nada do que eu disse. E finalmente a última coisa Finalmente, que eu acho, só para acabar, que é aquilo que Peter Maior pode demonstrar se quer fazer alguma diferença é em desmantelar o esquema de financiamento que Orbán fez nos últimos anos, que se espalhou pela Europa toda. Nós conhecemos o caso do Vox em Espanha, que foi financiado diretamente por bancos húngaros, ou seja, há muito dinheiro da corrupção que foi para alimentar think tanks e partidos de direita radical por toda a Europa. E essa forma de afetar... Veremos como é que Peter Maior irá tratar isso. Se irá tratar essa rede que existe de influências do Estado húngaro em todos os países da Europa, que alimentou movimentos populistas de direita em toda a Europa. Diz até na Hungria que a Hungria serviu de canal para dinheiro russo passar através da Hungria para o resto da Europa, para alimentar think tanks e partidos políticos. E a grande diferença de Peter Maior, ver-se-á aí. Se ele será capaz de denunciar e desmontar essa rede, ou se irá usar essa rede para... Pois, esse aqui é o grande problema. Eu queria dizer aqui uma coisa sobre o sistema eleitoral. O Carlos, o que ele disse sobre o sistema eleitoral foi exatamente o que eu disse na segunda-feira, sem entrar nem pôr. O que eu disse foi que é o sistema alemão, sim, tem uma lista nominal de compensação e uma lista de sistemas eleitorais, de círculos nominais, e depois tem um ponto, que é o do aproveitamento dos votos chamados perdidos nos círculos nominais, que conta para... Calma. Até E os aí perdidos do que ganha. É onde a consciência do Carlos está agora a incomodá-lo. Não está nada, não está nada. Deixa-me acabar. Porque nas eleições de 2025... Nas eleições de 2025 legislativas aqui, muitos liberais, não foram só liberais, mas muitos liberais queixaram-se de que havia muitos votos desperdiçados. Porque, evidentemente, há distritos pequeninos no país onde só elegem 2, 3, 4 deputados e, portanto, os partidos pequeninos viam os seus votos desperdiçados. Houve essa queixa, sim. E foi para corrigir essa queixa, que não é nada antidemocrática, como muita gente, incluindo liberais, andaram a dizer naquela altura, que permite esta destruição total. Não foi isso que o Fidesz fez. Não foi para compensar. Desculpa, não tem o sistema alemão. Carlos, não tem o sistema alemão. Na Hungria, há um partido que elege no ciclo nominal. A margem de votos que lhe garantiu essa votação vai toda para o seu partido na lista nacional. E todos os outros partidos foram derrotados. Têm os seus votos transferidos para a lista nacional. É exatamente há dois isto que acontece. boletins na Hungria. Na Alemanha há só um. Eu sei que há, mas, há dois. mas o aproveitamento dos votos é assim que funciona. E, portanto, muita atenção em Portugal. Muita atenção em Portugal. O sistema português já permite alguma destruição. Eu dei o caso de António Costa, que conseguiu, com 41% dos votos, ter 53% dos deputados. Compara uma grande o sistema destruição. alemão com o sistema húngaro. São distintos, não são? Mas não é o que eu estou a dizer. Estou a dizer é que é o sistema alemão... Aquele que é defendido para Portugal é o sistema alemão, Não, Carlos, não é o húngaro. Não. Em 2025, e foi isso que eu disse, em 2025, as pessoas que queriam o sistema alemão depois também se queixaram os dois, com o desperdício de votos. Com o desperdício de votos. Agora, vocês estão todos arrependidos do que andaram a dizer. Sistema Mas o problema eleitoral, é neste caso húngaro. É isso, Não foi isso que o andamos nada Fidesz fez na arrependidos. Hungria. Foi Nós isso que o queremos Fidesz fez na o Hungria. sistema alemão. Que a gente vê. E agora o que eu vou ter que alemão. fazer é despedir-me. Adeus. Vocês.